Hoje, o Interview Personalidades, que é um quadro especial dentro do Diário News, nós teremos a grata honra de conhecer um pouco mais da vida do pastor André Luiz. Para você que estava acompanhando a programação, o pastor estava há alguns poucos minutos com o seu programa e já deixei ele aqui preso na cadeira para continuar o nosso bate-papo. Pastor André Luiz, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Daniel Conrado, é um prazer estar aqui, né? Então, muito obrigado pelo convite e que é um prazer poder estar sendo entrevistado por você. É um prazer muito grande. Prazer é todo nosso. Vamos conhecer as origens do pastor. O pastor é de onde? É daqui da Paraíba? Não, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Da capital? É, de Belzonte. Eita, menino. Mineiro de Belo Horizonte, né? Então, moramos em Cachoeira do Campo. Eu fiquei 5 anos estudando nos Salesianos, em Cachoeira do Campo, que é município de Ouro Preto. Então, e depois, aí meus pais mudaram para São Paulo, né, São Paulo, depois casei em Osasco e depois vim para João Pessoa, 1 ano estudando em João Pessoa e depois São João do Rio do Peixe, 20 anos. Muito bem. Pastor, eu conversava aqui em off com o pastor e perguntava a ele se ele encontrou, se ele se dedicou, né, ao Evangelho de Cristo, à vida de Cristo, se foi pelo amor ou se foi pela dor. Como é que foi esse encontro seu com a doutrina evangélica? Foi pelo amor ou foi pela dor, pastor? Eu sempre tive assim, a minha mãe e meu pai sempre foram muito religiosos. Sempre foram assim, tiveram uma fé muito viva. Eram católicos? Católicos, sempre muito católicos mesmo. E assim, uma fé muito real, né? Então, eu via a mamãe às vezes passando por algumas dificuldades e ela fala: "Eu creio na divina providência". E aí e as coisas aconteciam. Né? Então, ela falava assim, nós estudamos, apesar de passar por dificuldades, mas nós estudamos nos melhores colégios em Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais, porque ela falava, eu vou conseguir, eu vou atrás do diretor e eu vou conseguir. E conseguia. Então, papai, eu lembro do papai não levantava da cama, não colocava o pé no chão sem fazer as orações dele. Então, quer dizer, então, assim... E a gente viveu essa fé... Já de berço, né? Desde pequena. Tem a irmã Lequicina, que eu não posso esquecer, era uma freira religiosa, uma irmã, e ela praticamente criou a mamãe, né? E ela sempre nos ensinou muito a buscar a Deus. Então, ela era uma freira alemã, né? Imagina só, e a gente chamava ela de vovó Alequicina. Olha, que vovó Alequicina. Então, quer dizer, então, a gente sempre teve muita sede de Deus. E no Colégio Dom Bosco, no internato, eu tive líderes que realmente foram tremendos. Então, padre Jacicogo, padre Lisboa, padre Arnaldo, padre Poli. Então, foram homens que realmente marcaram a minha vida, entendeu? Então, então essa busca por Deus foi constante na minha vida, né? Então, e essa sede de querer buscar a Deus. Isso é bom. O pastor mesmo relatou aí experiências, freira, padre, estudou em colégio salesiano, então a formação por parte paterna e materna católica. Então, assim, a religião católica, ela é a sua base, foi a sua base e foi muito presente na sua vida, mas o senhor se tornou evangélico. O que levou o senhor a se distanciar da forma da Igreja Católica e ir para o Evangelho? Eu lembro uma certa feita que eu fiz um questionamento com o padre Jacicogo, né? E ele falou, vai ler o Novo Testamento? E aqui dali, quando eu comecei a ler o Novo Testamento, eu comecei a questionar algumas questões, algumas coisas. E assim, aí minha busca, né, por Jesus foi maior. Então, quer dizer, então eu senti essa busca, essa vontade de poder buscar Jesus. O que o senhor questionou naquela época, o senhor lembra? Eu lembro, assim, uma das questões que eu questionava é porque havia tantas Marias. Foi um questionamento. Né? Então, por que tantas Marias? E aí, o padre Jaci, ele me falou, vai ler o Evangelho? Então, eu respeito Maria. Maria, né, é um modelo de fé, é um modelo de santidade, mas é interessante que, assim, ela não é mediadora. Então, quando a gente entende que somente Jesus é mediador, então, assim, então você começa a poder buscar de uma forma diferente. Então, quando você vê homens como Francisco de Assis, como André, como Pedro,
Foram homens e mulheres de Deus, mas assim, que não são mediadores. Há um só mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. Então, é essa questão que muitas vezes assim não é uma nova reforma protestante, não é isso, mas aquilo que Lutero queria. Né? Lutero ele não queria dividir a igreja. Lutero ele queria que a igreja voltasse a alguns princípios. Né? Então, na questão da venda de indulgências, na venda de salvação. Então, ele queria que a igreja voltasse somente às 5 realidades, né? A palavra, Jesus, a fé, né? As escrituras. Então, quer dizer, foi essa vontade de poder falar, eu quero voltar, né? Entender que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. O senhor acha que a Igreja Católica se distanciou um pouco desse ensinamento primordial do Cristo? Não só a Igreja Católica, mas, assim, se a gente bobear, a qualquer momento a gente acaba se distanciando. Então, quando eu começo a entender, eu começo a buscar assim, a centralidade da igreja, deixa de ser cristocêntrica, né? Então, acaba se distanciando. Então, quer dizer, quando eu começo a achar que eu sou o cara, que eu sou o centro, acaba se distanciando. Então, quando eu começo a achar que eu que faço, acaba distanciando. Eu falo assim que eu amo tanto Deus, eu tenho um carinho tão grande por Deus, porque Ele sabe que eu gosto muito de cantar. Mas eu sou desafinado que só. Né? Até para bater palma, eu sou desafinado. Por quê? Deus conhece meu coração. Se eu cantasse bem, eu sairia da presença de Deus. A vaidade. A vaidade. Então, quer dizer, eu gosto muito de falar. E Deus coloca assim, algumas palavras, eu tenho muita dificuldade para falar. Deus sabe disso, porque eu preciso depender dele. Então, ele sabe. Então, quer dizer, ele conhece o meu coração. Então, quando a gente perde a centralidade de deixar Cristo entrar, assim, eu sou o pastor. Não, eu sou apenas servo. Né? Eu quero somente servir ao Senhor. Eu quero somente ser um instrumento de Deus. Então, muitas vezes eu topo as coisas, não é porque eu me acho bom. Eu topo porque eu falo, olha, eu sei que Deus vai me capacitar. Então, Ele capacita, Ele faz. Então, quando se perde a centralidade, né, então a gente acaba perdendo o foco. O pastor falou uma coisa interessante que eu fiquei aqui refletindo, né? Eu não canto afinado, mas eu canto nem batendo palma, mas eu tenho uma dificuldade em algumas palavras, mas eu estou louvando, estou cantando. E aí me veio na cabeça o quanto nós nos distanciamos do real significado e dos sinais que Deus nos coloca. Muitas vezes a gente vê uma limitação nossa como castigo. Isso aqui é um castigo, eu não queria ter isso daqui. Mas, na verdade, o Senhor usa as suas limitações, o Senhor não se deixa encurtar pelas suas limitações e, de certa forma, elas acabam se tornando algum tipo de bênção. Exatamente. Né? E sabe é uma visão otimista da vida, né? E crística, talvez. Né? Exatamente. E sabe quem eu sou, né? Eu sei a realidade de quem eu sou. Então, quer dizer, isso é interessante, a gente poder saber as limitações. Tem uma frase que nós usamos, que é assim, quando eu me converti. Né? Na realidade, é uma frase errada, né? Porque nós não somos melhores porque nós nos convertemos. Né? Nós somos melhores porque nós reconhecemos que somos pecadores. Então, quer dizer, a gente reconhece o nosso pecado. Então, e não é quando eu me converti, parece que foi uma ação minha. Né? Eu tinha muita raiva de crente. Como eu tinha raiva? Sério, pastor? Eu tinha raiva de um monte. Por que você tinha raiva de crente? Eu, aos 10 anos de idade, nos Salesianos, no colégio interno, longe dos meus pais, né? Então, quer dizer, aí encontrava um crente que falava assim, eu sou salvo, eu me converti. Eu ficava com muita raiva, falava, que negócio é esse? E quando a gente descobre que não é uma ação da pessoa, mas é uma ação de Cristo na cruz do Calvário, quando ele morre na cruz do Calvário, então, por nós, aí é totalmente diferente. Então, quer dizer, a ação não é porque eu sou bom, né? Então, muitas vezes, assim, a pessoa acha assim, eu me converti, eu sou bom, eu sou... Nada, mas não foi uma ação sua, foi uma ação de Cristo, e você somente reconheceu essa ação de Cristo. E aquilo que a palavra de Deus fala, você aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário, você reconhece. Você dá um sim para ele. Então, quer dizer, não é uma ação dele, não é mérito nosso. É como você recebesse uma herança.
Você recebe uma herança não porque você merecia aquela herança. Você recebe, é uma graça, né? O que é graça? É dom imerecido, né? É dom imerecido. Eu lembro uma certa feita que nós passamos muita dificuldade e eu tive que vender meu carro já aqui no sertão, em São João do Rio do Peixe. E depois de alguns anos, né, chegou à noite uns homens em casa e falaram: olha, fulano mandou essa moto para você. E eu falei: mas que fulano não é da igreja. Fulano não tem nada a ver com a gente. Ele mandou essa moto. Ele falou que não quero ver mais o pastor andando a pé. E ele mandou uma moto para a gente. Então, quer dizer, é uma coisa de graça, sem eu merecer. Então, é a mesma coisa da salvação que é em Cristo Jesus. É uma coisa que não que nós merecemos, é que nós reconhecemos, só isso. Então, em vez de eu ter o nariz, né, levantado e falar, eu sou salvo, né, é pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor e pela fidelidade do Senhor. É totalmente diferente. Interessante. Eu estou aqui imaginando o pastor com raiva de crente. Você era adolescente na época? Quantos anos normalmente você tinha? Eu tinha 10 a 15 anos. 10 anos, mas chegava a brigar mesmo, questionar? Sim, com certeza. Chegava, falava, questionava. Que negócio é esse, né? Eu passo o dia inteiro no seminário, o dia inteiro longe dos meus pais, a semana toda, né? Às vezes ia de casa para Belo Horizonte 1 ou 2 vezes por mês. E aí encontrava alguém falando assim, porque as pessoas falavam com uma certa soberba. Né? E aí é questão de graça. Né? Outro fato que me passou muito interessante, quando eu fui visitar uma pessoa, já era pastor, e eu fui visitar uma pessoa no Roger. Né? Então, uma pessoa... E quando chegou no Roger, eu passei por todo aquele constrangimento de ser revistado, aquela coisa toda. E eu estava lá no Roger, conversando com os apenados lá e conversando com eles. E esse rapaz que a gente foi visitar e trabalhava na cozinha, e ele começou a falar da vida dele no presídio. E sempre eles comentam a questão dos códigos penais, dos artigos, né? Então, você está aqui por causa de quê? Por causa do 121. E como eu trabalhei na Prodesp do DEIC, os artigos do Código Penal eu sei, alguns artigos eu sei. Né? Eu estou aqui por causa do 213, eu estou aqui por causa da lei de entorpecentes, eu estou aqui por causa disso, daquilo. E eu cheguei para um senhor e falei, por que o senhor está aqui? Eu estou aqui por causa do 121, homicídio. E ele falou para mim, eu matei e mataria de novo. Aquilo eu gelei. Eu falei assim, né? Poxa, eu fiquei assim, eu gelei, deu uma frieza aqui, e assim, eu entendi Deus falando comigo. Você não é diferente dele. Né? Então, quantas vezes a gente mata com a língua? Quantas vezes a gente mata com o pensamento? Quantas vezes a gente mata com atitudes? Então, quando a gente reconhece assim, eu não sou diferente. Não. Eu nunca matei ninguém, mas com o pensamento já. Com a língua já. Né? Então, quer dizer, você olha para si próprio, é como se tivesse um espelho na sua frente e você começa a ver as falhas, os erros e o quanto você precisa de Deus. Né? Muito bem. O pastor, quando era adolescente, o que é que gostava de fazer? Quando não estava lá no... Era internato, né? Internato. Sempre gostei muito de jogar bola, sempre fui líder, né? Interessante que sempre fui... Qual time? Galo. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Né? Então, quer dizer, e a única vez que eu fui ao campo foi em 1977. Opa, é um bom São Paulo e o Galo. Então, quando o Chicão quebrou a perna do Ângelo, eu lembro até hoje. Né? E no final deu uma confusão, meu pai brigando, meus tios, olha, uma confusão doida. Foi uma muvuca grande ali. Mas fora o futebol, era daquele adolescente que gostava de se reunir com os amigos, ir para festinha, barzinho, namorar. Como era o adolescente André Luiz? Eu sempre fui muito líder, eu sempre gostei muito de pessoas. Né? E sempre estava no meio de pessoas. Então, quer dizer, então era assim, mamãe tinha uma educação muito rígida. Então, meus irmãos, ela não permitia, a gente não saía muito de casa. Mas eu já saía mais, saía pedalando, saía jogando bola no bairro, né? Então, quer dizer, mas assim, sempre muito contido. Então, é interessante, assim,
eu nunca gostei muito de festas, de coisa, mas sempre gostei de pessoas. De né? estar perto de pessoas Estar conversando. perto de pessoas, conversando, falando, liderando, né? Então, sempre gostei. Então, a coisa mais gostosa que eu tinha assim, era o prazer de conversar. Né? Então, no entanto, que uma das coisas que me chamou a atenção da Meire na faculdade foi quando ela via o meu jeito de conversar com todo mundo, então, de tratar todo mundo. Então, desde o faxineiro até o diretor, então, sempre fui assim. Né, de falar com todo mundo, de mexer com todo mundo. Né? Então, no meu primeiro ano de internato, teve eleição para diretor de turma, né? Então, presidente de turma. E, assim, eu fui o segundo mais votado. Olha e só. aí o padre Jaci me chamou. O que eu fiz? O que você fez para ser mais votado? Né? Então, mas eu não fiz nada. É porque eu Foi gosto. espontâneo. É espontâneo. Então, eu sempre fui essa de falar muito, de servir. Né? E hoje eu estava falando assim, Deus, não deixa eu parar de servir, não. Né? No Bradesco tem uma frase que fala assim, lá na Cidade de Deus, que é a sede do Bradesco, fala assim, aquele que não serve para servir, não serve para viver. Né? E aí eu estava falando, olha, hoje eu falei, olha, aquela frase do Bradesco me interessou, porque se eu não sirvo a minha família, e se eu não sirvo ao meu próximo, eu não sirvo para viver. Então, quer dizer, essa vontade de servir, né? Lógico que a gente comete erros, comete falhas. Nesses 20 anos em São João do Rio do Peixe, teve erros e acertos, mas assim, então, como é bom servir. Então, faz diferença. Seus pais ainda estão vivos? Não, faleceram. Mamãe faleceu. É interessante que eu lembro a data de nascimento, mas não lembro a data de morte. Né? Interessante, mas mamãe faleceu há um tempo em Corinto, Minas Gerais, e papai também faleceu também. Qual era a profissão deles? Mamãe era auxiliar de enfermagem e papai eletricista. Eletricista. Papai eletricista. Uma família de quantos irmãos? Somos em 5 irmãos, 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos. Você está onde? Mais velho, mais novo? Não, eu estou nos mais novos. Mais novos? Então, é a Cátia, né, a Rita de Cássia, a mais velha, o Paulo André, o meu irmão Júnior, né, que é o mesmo nome do meu pai, o Ricardo Alexicino, André Luiz e Ana Paula. Então, quer dizer, infelizmente, o Júnior, acho que foi o estopim para, assim, que me levou realmente a poder querer servir a Deus e poder tomar a decisão de querer ser pastor, de ser missionário, de poder pregar o evangelho, foi porque o Júnior, num ato, né, de desespero, cometeu suicídio. Nossa. Então, assim, foi a decisão. Eu queria somente ser professor de teologia, mas não queria ser pastor. Porque eu sabia, desde os padre Jaci Cogo, padre Lisboa, que a gente via assim, a dedicação desses homens, né? E como era sofrida a vida deles, porque dedicavam verdadeiramente. Então, assim, eu não saí da Igreja Católica porque eu me decepcionei com a Igreja Católica. Eu saí da Igreja Católica, né, porque eu tive mais sede de poder buscar a Deus. Mas, assim, eu tive homens de Deus ali que marcaram a minha vida, o meu princípio, a minha caminhada, que até hoje eu considero muito grande. Você é casado com Dona Meire há quantos anos? 32 anos vai fazer agora. Como foi que você conheceu a Dona Meire? Na faculdade. Lá em São Paulo? Graças a Deus, ele foi fazer matemática, ela não queria fazer, ela ia fazer enfermagem, aí no dia do vestibular, né, o vestibular sempre era 2 dias, ela fez um dia, no outro dia ela teve crise asmática e não conseguiu fazer a prova. Aí ela resolveu fazer matemática. Foi fazer matemática. E deu certo. Aí deu certo, passou. E aí ela trabalhava com a Márcia, né? E eu estudava com a Márcia. E a Márcia nos apresentou ela na faculdade. Quando eu vi a Meire, foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, pastor. E aí, o senhor tomou a iniciativa? Foi. Aí ela tinha muito medo, porque eu falava com todo mundo na faculdade, ela falou, esse cara não vai dar certo. Não dá certo, não dá certo. Não. Aí o senhor foi devagarzinho, chegou junto, conversando. Chegando. Aí ela morava na cidade de Osasco. Osasco tinha uma fama
Pensa, ó, a fama que tinha Osasco. Osasco era... Qual era a fama? Fiquei curioso. A fama de Osasco era terrível. Era terra de índio. Terra de índio, é? Era desespero. Então, eu falei, eu tinha uma Vespa azul, né? Uma Vespa azul, uma lambreta azul. E eu falei, eu vou ficar sem minha Vespa. Não, eu não vou chegar. Mas eu fui para Osasco com medo, né? Então, quando ela mora lá no bairro de Vila Iara, quando chegou bem na divisa de São Paulo, quando ela falou que podia virar, eu dei um alívio. Eu falei, não está no fundo de Osasco. Né? Então, imagino. Ele tem sido um presente de Deus na minha vida, tem sido assim, mulher guerreira, batalhadora, mulher que, assim, abriu mão de tantas coisas, assim. Quando eu conheci Meire, ela trabalhava no Bradesco, né, e era considerada a mais elegante do banco. Né? Então, Meire tinha 40 pares de sapatos. Olha só. Então, quer dizer, e hoje, assim, hoje Meire nem liga para nada, assim, né, para essas coisas. E, assim, a gente vê essa total dedicação dela em servir a Deus, de buscar a Deus e, às vezes, de passar dificuldades, né, para poder servir ao Senhor. Então, é algo tremendo, assim. Meire já era evangélica antes do Meire é de origem presbiteriana, né? A família dela toda da Igreja Presbiteriana Independente, lá de Vila Iara. Né? E nós, depois, aí, Meire estava afastada, né? Não buscando a Deus. Depois nós tivemos um encontro mesmo, realmente, de poder assumir mesmo, na Igreja Evangélica de Vila Iara, também, que era de origem presbiteriana, né? Então, e por causa dos dons espirituais na época, ela se dividiu, né? Então, por isso. O senhor está agora nessa atual? Né? Hoje, a nossa Igreja Evangélica Sertaneja é uma igreja independente, mas nós continuamos ligados à Igreja Evangélica de Vila Iara, em Osasco. Qual a base dela, da igreja? É uma igreja que crê nos dons espirituais, mas também no ensino da palavra de Deus. Né? Então, quer dizer, manter uma linha teológica, né, bem definida naquilo que nós cremos. Né? Pastor, os dons, eu acho muito interessante os dons do Espírito Santo, mas nós estamos vivendo uma época de modernidade, tecnologia, inteligência artificial. As pessoas conversam hoje com Alexa, liga TV, desliga TV, liga luz e tal. Então as pessoas estão muito dependentes dessa facilidade tecnológica. Ainda há quem acredite nos dons do Espírito Santo? Sim, com certeza. Faz me lembrar de uma professora que tinha na faculdade, chamada Dulce Vagemas. Ela era cientista da USP, e ela falava o seguinte, que quando eles tinham uma frase, assim, que quando estavam fazendo alguma pesquisa, alguma coisa, aí chegava um ponto que eles não tinham mais resposta. Aí eles falavam, agora é só com Deus mesmo. Então, quer dizer, é interessante que eu creio num Deus real. Eu gosto muito de ciência, gosto muito de tecnologia. Hoje menos, hoje eu deixei para as meninas. Mas, assim, eu gosto muito, sempre fui muito ligado nisso. Mas, assim, então, o ser humano ele tem sede, e essa sede de Deus. Então, ele pode querer negar, mas ele tem um vazio. E como Francisco de Assis dizia, o vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Você acha que esse vazio está maior do que alguns séculos atrás? Sim, porque a partir do momento que o mais importante é ter que ser, então o ser humano ele sofre muito. Então, hoje, se você não tem tal roupa, se você não tem tal iPhone, se você não tem tal computador, se você não tem tal carro, né? É algo que fica, assim, terrível. Esses dias mesmo eu fiquei pensando, acho que eu preciso trocar meu carro. Né? E o carro começou a ter algumas dificuldades e tudo. Eu falei, eu preciso trocar meu carro. E aí eu fui no mecânico de confiança, o Ronaldo, e Ronaldo, dá um jeito aqui no meu carro, você acha que precisa trocar ou não? O Ronaldo falou, pastor, deixa o carro do senhor comigo. E o Ronaldo fez tudo, limpou, lavou o carro. Quando eu vi o carro, eu falei, não, é outro carro. É outro carro. Eu falei, não quero mais trocar. Aí fez lembrar até daquele poeta, né, que conta do sítio, que estava vendendo um sítio, um homem que estava vendendo um sítio, e pediu para o poeta anunciar o sítio. E quando o poeta anunciou o sítio, falou de tantas belezas que tinham no sítio, de uma forma poética, que a pessoa falou, não quero mais vender. Então, quer dizer, hoje nós estamos mais focados em ter,
quis ser. Né? Então, quer dizer, então, isso causa muito vazio. A Meire é coordenadora do CAPES, lá em São João do Rio do Peixe, que depois ela fez enfermagem. E assim, uma certa feita, nós atendemos uma adolescente, que eu sou voluntário do CAPES, e a gente tem essa liberdade de trabalhar o espiritual com o físico, né, e a mente. E assim, e ela foi adolescente, queria se matar porque não tinha um iPhone. Nossa, tem muitos, infelizmente tem muitos. E morava numa casa que não tinha nada. E aí a gente falou, não compra esse iPhone para a menina. E a mãe foi e comprou o iPhone. Aí depois a adolescente queria se matar porque queria um notebook. A mãe foi lá e comprou um notebook. Então, quer dizer, então não sei agora o que quer estar falando, o que quer. Então, hoje, a gente aprende assim, eu não preciso provar nada para ninguém. Então, o ser é mais importante que o ter. Mas, infelizmente, hoje a sociedade vive um vazio existencial. Esse vazio existencial está levando à guerra, ao conflito, ao querer tomar o que é do outro, Sim. às doenças psicológicas e físicas. Tudo está atribuído a esse vazio existencial, né? Sim. Que acha que isso pode ser suprido com o ter e não com o ser, né? É, exatamente. Então, o ser humano, sim, quando ele foca ou se torna antropocêntrico, né? O homem no centro, só causa desgraça. É o caos. É o caos caos começa aí. Exatamente. O pastor é formado em ciências matemáticas, não é isso? Sim. Também é bacharel em teologia, pós-graduado em bioética, pós-graduado em psicanálise e aconselhamento pastoral, especialização em engenharia econômica, especialização em missiologia e técnico em contabilidade. E o principal? Servo de Deus. Essa é a sua principal função. Coisa, servo de Deus. Né? E acho que eu não paro, eu quero mudar isso, né? Deus puxa o meu tapete. É missão, né? É. Todo mundo nasce com a missão? Eu creio que sim, né? A missão dada por Deus ou a missão que eu escolho? Eu creio que Deus tem um propósito para cada ser humano. Eu creio que Deus tem uma meta para cada ser humano. Como é que a gente descobre, pastor? Como é que a gente consegue distinguir aquilo que é a vontade de Deus na minha vida do que é a minha vontade egoísta? Eu começo a pensar assim, quando você pensa somente em você, quando você tem uma visão antropocêntrica, é muito ruim. Porque aí você não consegue ter uma visão maior. Agora, quando você começa a pensar o que eu posso fazer para abençoar a comunidade, o que eu posso fazer para deixar um legado, o que eu posso fazer para abençoar a vida do outro, aí se torna diferente. E aí não você necessariamente tem que ser um missionário, pode ser de outras formas. Não, pode ser qualquer profissão, né? Esses dias eu fui para o hospital e eu fiquei boquiaberto. A médica, ela foi tirar minha sandália. Né? E eu fiquei olhando, não, pode deixar que eu tiro. Mas ela baixou para poder tirar a minha sandália. Então, quer dizer, então você vê assim, a pessoa que ela não só fez medicina, ela continua amando pessoas. Então é diferente. Então, em tudo que você faz, você pode fazer diferença. Então é natural você ver alguém que tem um chamado de Deus para tal profissão. Então, como vocês aqui da TV Diário Sertão fazem aquilo que gostam, abençoando vidas, transformando vidas, abençoando. Então, é diferente. E é a pessoa que faz só por fazer. Né? Então, quer dizer, é diferente. Né? Então, eu vejo, assim, profissionais. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é Pat Adams, né? O Amor é Contagiante. Né? Então, é justamente essa questão, né, de poder fazer com amor, ter empatia. Né? Então, quer dizer, a pessoa, você vê um comerciante que tem o dom de ser comerciante, é totalmente diferente de um comerciante que só quer ganhar dinheiro. Né? É verdade. Então, tem prazer. A gente tem um supermercado em São João do Rio do Peixe que eu tenho prazer em comprar. Mesmo tendo o Mix Mateus aqui, a gente tem prazer de comprar no Enéas. Porque é a maneira que é tratado lá. Entendeu? Então, é diferente. Então, tem prazer. Pastor, as pessoas confundem muito a questão do amor. A grande maioria acredita que amor é aquilo que eu vou dar amor para você e você tem que me dar amor também. Esse amor de troca. Amor é simplesmente doar ou amor também exige essa troca? Tudo na vida acho que tem uma ida e volta.
né? Então, quer dizer, mas na grande realidade, né, quando Jesus fala de amor, né, desse amor não só desse amor ágape, né, desse amor fraternal, quando Jesus fala disso, é você se doar para o próximo, né? Você fazer, né, sem olhar para quem. Eu sei que, como ser humano, a gente precisa de um feedback. Às vezes, precisa também ser amado. Mas, muitas vezes, eu lembro quando, na minha entrevista para pastor, né, o pastor Ageu, uma pessoa que eu amo muito, tem, né, um homem totalmente visionário, ele perguntou assim, você está disposto a passar por ingratidão? E quando ele falou isso, eu falei, eu estou. Mas como é difícil, às vezes. Você ajudar alguém, você dar a mão para alguém e a pessoa não retribuir. Mas como é importante também você começar a continuar fazendo. Né? Não deve desistir. Não deve desistir. Tem uma ilustração que eu gosto muito, é daquele senhor que comprava jornal numa banca. Ele saía na banca de jornal e comprava, na frente do prédio dele, da casa dele, e comprava o jornal. E o dono da banca o tratava muito, de uma forma muito ruim. Ele falava bom dia, o dono da banca não respondia. Ele falava... Então, todo dia ele ia lá, comprava o jornal, chegava, falava bom dia, e o dono da banca não o tratava bem. E um dia ele chegou lá, só estava o funcionário. Aí o funcionário falou, vou fazer uma pergunta para o senhor. Aqui na avenida tem não sei quantas bancas de jornal. Por que o senhor não compra jornal em outra banca? Porque o meu patrão trata o senhor de uma forma tão ruim. Aí ele falou assim, acha que eu vou deixar o seu patrão interferir no meu dia? Eu compro o jornal aqui, porque quando eu chegar na outra banca, eu já folheei 2 ou 3 notícias, já estou sabendo. Então, eu não vou deixar que ele mude o meu jeito. E ele mude, estrague o meu dia. Então, então a gente precisa entender. Eu quero continuar, não posso perder a minha essência. Então, quando você vai passar por coisas na vida, e muitas vezes coisas que são pedagógicas, mas não pode perder a essência de quem você é. Pastor, são mais, acho que 2.400, caminho para 2.500, da vinda de Jesus Cristo aqui no planeta Terra. E a história de Jesus Cristo todo mundo conhece. Quem gosta, quem não gosta, mas todo mundo conhece. Eu acho que Jesus Cristo deixou tudo muito claro, tudo muito redondinho. Olha, faça isso, siga assim, seja assim, tal. Mas são mais de 2.000 anos, pastor, mas parece que a humanidade não aprendeu de jeito nenhum. Qual o grande problema? Jesus Cristo falhou na sua missão? Ou fomos nós que falhamos? Mas responda daqui a pouquinho. Nós também preparamos as nossas surpresas aqui no nosso programa, produção, aqui com o nosso interview Personalidades de hoje, com o pastor André Luiz. Vamos colocar uma participação, um videozinho? Coloca aí, produção, primeiro. Olá, boa tarde a todos que fazem o programa Diário News, Caliel, todos que fazem a Rede Diário do Sertão. Aqui quem vos fala é Samuel da Pesca, diretamente de São João do Rio do Peixe. Passando nesse momento para expressar o nosso carinho, o nosso respeito, nossa admiração ao amigo, irmão pastor André, no qual tenho um grande carinho, respeito e admiração por ele, por toda a família, pelo papel de irmão, de pai, de amigo, de aconselhador que exerce em nossas vidas. Então, o pastor ele tem feito um papel importantíssimo na comunidade são-joanense, um papel social, o papel humano, o papel de líder religioso e, acima de tudo, um verdadeiro servo de Deus. Então, ao pastor André, o nosso carinho, o nosso respeito, nossa admiração. Saiba que sempre poderá contar com esse amigo e muitíssimo obrigado por tudo que tens feito por mim, por minha família, por todos que fazem parte da minha vida. E gratidão a Deus por sua vida, gratidão a Deus por sua família. Muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe sempre, um forte abraço. Obrigado ao Samuel, secretário de Pesca. Samuel, muito obrigado, Samuel. Samuel é muito querido, muito amado, ele e toda a sua família. Muito obrigado. Vamos com mais uma participaçãozinha. Bota aí, produção, o vídeo. Isso não vale. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Fernando, pastor André, homem de Deus. Quero aqui mandar meu abraço a esse homem trabalhador na obra do Senhor, esse homem que
tem amor pela família, a gente vê o carinho que ele tem pela família, o carinho que ele tem pelos irmãos, o carinho que ele tem pelos amigos. Então, que dizer do pastor André, esse homem de Deus, batalhador, que não volta atrás, mas está sempre aí perseverando na obra do Senhor. Beijo do coração, meu querido. Aí. Deus te abençoe. E aí, pastor? Um beijo, pastor Fernando. Amizade muito tempo aí? Muito querido. Já o pastor Fernando tem 14 anos, 15 anos que ele está em Iraúna. É muito querido, muito amado mesmo. Né? Então, é bom demais. Assim, amizade pessoas é o mais importante, né? Então, pessoas é o mais importante. Vamos com mais um videozinho. Meu Deus. Coloca aí, produção. Coloca aí, produção. Pai do Senhor, pastor André. Aqui é o Sargento Soares e minha casa, juntamente com minha esposa Ilma. E a experiência que eu tive do conhecimento do Ministério do Pastor André foi a chegada dele aqui em São João do Rio do Peixe, com a irmã Meire, seus filhos ainda criança, há quase 20 anos. E uma coisa que nunca esqueci foi do culto com os missionários lá na praça. Eu trabalhava na época aqui em São João do Rio do Peixe. E a forma da pregação deles, a ilustração que foi feita com uma gaiola e uns passarinhos, e o senhor abriu a gaiola, soltava os passarinhos e em seguida quebrava a gaiola. E eu fiquei muito impressionado e admirado com aquela forma de pregação. Eu ainda não conhecia o Evangelho e o Senhor tem influenciado muito aqui a cidade de São João do Peixe, tem sido uma bênção em nossas vidas. Que Deus continue abençoando. Obrigado, Soares. Deu uma travadazinha. Aí, eu fiquei curioso, como foi esse negócio aí da gaiola e dos passarinhos? Como foi? Tem uma ilustração que a gente faz, assim, Cristo ele veio quebrar cadeias, né? Então, muitas vezes, a gente está preso em cadeias, em preconceitos, em tantas coisas, em conceitos, né? Preconceitos e pré-conceitos, né? Então, a gente está muito preso nisso. E Jesus, o que ele veio fazer é nos dar liberdade, vida e vida abundante. Então, muitas vezes as pessoas acham que se converter ou se servir ao Senhor é uma escravidão. Pelo contrário, é uma liberdade. Então, ele quebra as cadeias, ele liberta e o passarinho sai voando, né? Então, quer dizer, e liberta o passarinho. Então, isso é muito importante. E Sargento Soares, ele tem um fato muito engraçado. A esposa dele é da nossa igreja, né? E a Ilma. E, assim, uma vez falaram para ele, Sargento Soares, a Ilma, a sua esposa, daquela igreja, daquele pastor que fica beijando as mulheres casadas... Nossa, falou para ele, olha só que maldade. E aí o Sargento Soares virou de uma forma muito sábia e falou assim, pastor André, beija a mulher casada, beija a criança, beija adolescente, beija adulto, beija idoso e se bobear, beija até você. Boa resposta. Então, quer dizer, assim, porque em São Paulo é muito comum a gente beijar, né? Então, quer dizer, E o pessoal hoje tem medo de mostrar carinho, afeto, né? As pessoas têm, né? As pessoas hoje ficaram muito distantes, né? É todo um machismo, é toda uma individualidade. Então, em São Paulo... E acha que abraçar, beijar já está com algum interesse. Não, então, quer dizer, é assim... Então, ele falou, olha, pode deixar que qualquer coisa ele beija você também. Então... Vamos com mais um vídeo. Coloca aí, produção. Boa tarde aos que fazem o programa diário e aos que estão na audiência agora. Falar do pastor André é bem fácil. Um grande amigo e um cidadão bastante querido na nossa cidade de São João do Rio do Peixe. Uma pessoa que sempre procura fazer o bem, ajudar a população com suas ações e projetos, independentemente da religião. E um fato bem curioso e engraçado com o pastor foi no dia do meu aniversário. Eu que sou cruzeirense, ele me presenteou com um galo, que é o símbolo da equipe dele, né? O Atlético Mineiro. Foi um fato bastante inusitado aqui na cidade. E pastor, procuro sempre ser a pessoa que... Pastor, que você não... Um abraço.
Você mandou o galo pro homem. Eu dei o galo, mas esse ano a coisa está mais difícil, né, financeiramente. Eu só comprei 2 pintinhos para ele. Saulo muito querido, né? Ele, Daniela, Marina, que Deus abençoe grandemente. Muito bem. Vamos com mais alguns vídeos. Coloca aí. Coloca, produção. Olá, amigas e amigos, ouvintes, internautas do Sistema TV Diário de Cajazeiras, e é um prazer mais uma vez a gente estar utilizando esse espaço desta renomada TV para parabenizar o entrevistado do programa de hoje, essa figura impoluta, né, que representa muito para a história de São João do Rio do Peixe, um grande amigo que tem uma contribuição valorosa na cultura são-joanense, na história de São João do Rio do Peixe. Falar sobre o pastor André é muito prazeroso, porque desde a sua chegada aqui em São João do Rio do Peixe, por meio de uma missão, através da Igreja Evangélica Sertaneja, ele já, de certa forma, é acolhido calorosamente por essa cidade tão acolhedora, e passa a fixar residência aqui juntamente com sua esposa Meire e sua filha, e passa a desenvolver um trabalho fantástico na área de evangelização. Logo, logo, esse pastor humilde, simples, carismático, consegue entrar nas nossas casas e nos nossos corações. Então, São João do Rio do Peixe o adota, né, de coração, como um São Joanense querido. E logo o pastor André toma a iniciativa de contribuir na parte histórica, na parte cultural de nossa cidade, através de projetos que ele encabeçou e que encabeça até hoje na Igreja Evangélica Sertaneja. Ele consegue tirar muitos jovens de situações de vulnerabilidade e oferecer a eles oportunidades de desenvolver a arte através da pintura, através da capoeira, através da dramaturgia. Então, muitos projetos de cunho social o pastor adota, né, para a sua igreja, e isso contribui muito, né, com esses jovens e também com as famílias. Então, eu quero nesta tarde parabenizar o pastor pelo brioso trabalho que ele desenvolve no nosso município e dizer que é um prazer imenso a gente tê-lo como um São Joanense de coração. Ele que constituiu aqui uma família, suas filhas estudaram aqui no nosso município. Eu tive o prazer e a honra de contribuir com a formação de cada uma delas. Então é uma família assim, modelo para São João do Rio do Peixe, que nós que somos são joanenses temos um carinho enorme pela família Narrier. Então, pastor André, quero parabenizar mais uma vez e abraçar sempre. Você merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. E as parcerias que a gente realiza são muito profícuas. Eu aprendo a cada vez mais que a gente troca ideia, que a gente comunga projetos e ações. Então continue assim e que Deus derrame muitas bênçãos e muita sabedoria na sua vida. Um abraço carinhoso. Obrigado, professor Edilson. Quer dizer que a igreja ela também tem um trabalho social, pastor? Tem um trabalho social. A igreja, ela sempre... Professor Edilson é tremendo, né? Não tem nem palavras assim falar do professor Edilson. Um carinho enorme. Foi professor das minhas meninas, né? Então, a igreja ela sempre trabalhou de uma forma holística, né? Então, sempre trabalhou o espiritual e a forma física também das pessoas. Então, sempre tentamos fazer projetos sociais. Muito bem. Vamos para os últimos vídeos de hoje, que a gente já está caminhando para o final. Coloca aí, produção.
Boa tarde a todos que fazem parte da TV Diário do Sertão. Boa tarde, Conrado. Boa tarde, meu pai, pastor André. Que Deus possa estar abençoando, né, a cada um. E eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela vida do meu pastor. Eu costumo dizer que meu pai é um grande amigo, né, meu melhor amigo, e que sempre tem me ensinado, né, grandes coisas, e eu agradeço a Deus, né, pelo cuidado que Ele tem tido com a nossa família, pelos ensinamentos que Ele tem a cada momento, né, nos ensinado, seja da palavra de Deus, seja das coisas da vida, e eu agradeço e louvo a Deus, né, pela vida dele. Muito obrigada, Pai, por você ser esse Pai tão especial, esse Pai tão amoroso, tão dedicado, e por acima de tudo nos ensinar, né, a cada momento a buscarmos ao Senhor. Muito obrigada por tudo, eu te amo muito, Pai. Um beijão. Muito bem. Inclusive, a Larissa foi produtora hoje do meu programa, porque foi a Larissa que acionou. Eu disse, logo cedo, Larissa, me ajuda, pelo amor de Deus, a conseguir uns vídeos aéreos. Na hora, resolvo daqui para mais tarde. Larissa que foi catalogando todos os vídeos aí com o pessoal. Que joia. Muito bom, muito bom. Né? Todo louvor seja dado a Deus mesmo, né? Então, a gente tem aprendido assim, servir ao Senhor tem sido um privilégio, né? Uma certa feita, eu falei com um pastor amigo meu, falei, acho que eu não aguento mais ser pastor. Ele falou assim, e olha, se você... Não adianta você querer fugir, que você não vai aguentar mais ser nada. É verdade, né? Então, assim, eu acho que o poder servir ao Senhor é bom demais, né? Então, é uma maior alegria poder servir ao Senhor e saber que, apesar de nós, né, Ele é bom o tempo todo. O senhor é aquele pai presente, aquele pai que pega no pé, aquele pai coruja. Ah, sim, com certeza, né? A gente procura ajudar em tudo que a gente pode, mas sempre presente, né? Então, sempre corrigindo. Com a Larissa, a gente fala que tem uma situação muito interessante que aconteceu com a Larissa, porque a Larissa, sendo a mais velha, na época a gente tinha condições maiores, né? E aí, depois foi passando por dificuldades, e eu lembro que a Larissa tinha 3 anos, a gente falou para ela, Larissa, quando a gente chegar no supermercado, eu morava em São Paulo ainda, em Osasco, quando chegar no supermercado e falar que não pode, não tem dinheiro, por favor, não faça escândalo. Tá bom. Ensinando ela com 3 anos. Aí chegou no supermercado, lá no Carrefour, em Osasco, a Larissa chegou na seção de brinquedos, começou a fazer um escândalo, se jogou no chão, eu quero. E aí eu não tenho muito juízo, eu me joguei no chão e comecei, eu quero. Aí que se juntou um monte de gente, né, para poder olhar. Tô imaginando a cena. Eu desse tamanho, me jogando no chão lá, e aí foi Larissa, levantou e saiu quietinha. E Larissa tem sido uma bênção, assim, na vida de poder servir ao Senhor, né? Então, ela é enfermeira, né, e ela tem se dedicado totalmente à obra de Deus, à família, né? Esses dias nós estivemos doentes, tanto eu como Meire, e ela paga os exames médicos, né? Ela tenta ajudar o máximo que pode, e assim, a gente agradece a Deus. Eu falo porque Deus tem grandes coisas para a vida dela, das meninas, eu creio que é algo tremendo, assim. Vamos com mais um vídeo, coloca aí, produção. Oi, pai, tudo bem? Que saudade de você. Estou passando aqui para falar o quanto você é importante para mim, o quanto eu te amo e me inspiro em você. Muito obrigada, pai, por tudo que você tem feito por mim. Muito obrigada por me ensinar tanta coisa, por ser meu amigo. Além de meu pai, é meu amigo e meu pastor. E muito obrigada, pai, por tudo, de verdade. Eu te amo muito. Sou muito grata a Deus por tê-lo na minha vida, por aprender tanto com você. E que Deus continue te abençoando, te usando dia após dia. Te amo, pai. Um beijo. Te amo e te admiro muito. Saudade. Amém. Rebeca, bênção de Deus. Rebeca é guerreira, né? O sonho dela é fazer jornalismo, está seguindo, está batalhando. Tá fazendo João Pessoa? João Pessoa, na UFPB. Né? E assim, está estagiando lá no TRT, né? Muito determinada, muito guerreira, muito assim, né? Ela tem todo um cronograma, tudo, olha, sensacional. Né? A gente louva a Deus. Eu falei, acho que o maior legado que eu tenho deixado para as minhas filhas é temer ao Senhor. A gente fala isso, né? Elas buscarem ao Senhor. Então, a Rebeca, mesmo em João Pessoa, tem servido a Deus, tem estado lá na igreja Cidade Viva,
né? E a gente louva a Deus por isso, né? Vamos com o último vídeo de hoje. Não poderia faltar esta jovem senhora aqui. Bota aí, produção. Boa tarde, Conrado. Boa tarde aí, ó, todos que fazem o Diário do Sertão. Aqui missionária Meire, esposa do pastor André. Quero agradecer aí, né, a entrevista, o momento que vocês estão tendo aí com o meu querido, amado esposo. Dizer que para mim é uma honra poder dizer que eu tenho o André como meu esposo. Nós vamos fazer 32 anos já de casados. Graças a Deus construímos uma família linda, temos 3 filhas maravilhosas, estamos na obra do Senhor e para mim é privilégio, né, poder compartilhar no dia a dia com ele, que eu tenho como meu melhor amigo, tenho como meu pastor, meu companheiro para a vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Muitas lembranças, muitos momentos bons nós tivemos, também muitos momentos difíceis, mas superamos e estamos aqui juntos, né? E que Deus possa continuar nos abençoando. Eu peço ao Senhor que abençoe sempre, que Ele continue sendo esse sonhador que Ele é, cheio de planos, cheio de projetos, e continue pregando a palavra de Deus como Ele sempre faz, com muita destreza, com muito amor à obra, com muito amor às pessoas. Um beijo, meu amor, que Deus te abençoe muito, muito, eu te amo, viu? Deus abençoe. Muito bem, doutora Meire. E aí, pastor? A Meire é um presente de Deus, né? A Meire é, assim, eu sou... Até uma vez uma pessoa falou assim, você chama a sua esposa de fofa? Eu falei, chamo, ela é minha fofa eternamente, né? Então, quer dizer, a Meire é... Assim, nós já passamos pelo o fundo do poço, nós já passamos por momentos fáceis, momentos alegres, e Meire, ela não abre mão, sabe? Meire é uma guerreira. Tem gente que fala assim, Meire não tem jeito de ser esposa de pastor. Eu falo, meu Deus, é porque as pessoas têm sempre aquele estereotipo, né? Meire Meire é um presente de Deus na minha vida, na vida da família, da comunidade. Meire é um presente. Pastor, momentos finais do programa. Obrigado pela sua participação. Faltou Radassa. Radassa é Copa fiel. Radassa é mais jovem? É, a mais jovem. Vai aqui, Radassa, aqui pro lado do pastor. Aqui. São 3 meninas, 3 moças. Bendito eu entre as mulheres. Chega, Radassa. Fala também, Radassa. Faltou Radassa. Aí, eu baixo aí. O pessoal aqui vai calibrar aqui, pegar aqui. Vai ao vivo, minha produção. Radassa tem quantos anos, Radassa? Eu tenho 15. 15 anos. Sonha em ser o quê, profissionalmente? Ainda não sei, não. Não sabe ainda? Não sei ainda. Tá deixando, tá qual? Em qual ano já? Eu tô no primeiro ano do ensino médio. Tô estudando na ECIT, fazendo o curso técnico de vestuário. Ah, muito bem, muito bem. E aí, o que é que você tem pra dizer pro seu pai aí? Seu pai pega muito no seu pé, não? Ele pega muito no seu pé? Pai, eu falo que nem mãe. A pai é minha cópia fiel. A gente é tudo igual. Tudo igual, né? Se entende. Pai, muito obrigada por tudo que você faz por mim. Tanto você como mãe. Te amo muito. Muito obrigada por me pegar no meu pé. Por me ensinar você como é que... Vou usar que nem a frase do Larissa, é meu pastor. Meu pastor, ótimo. Muito obrigada por ter me ensinado a servir a Deus. A poder me dedicar às coisas. A poder me ensinar a sonhar com inúmeras coisas. Então, eu te agradeço muito. Te amo muito. Que bonitinho aí. Ao vivo aqui no programa Interview Personalidades. Amém. Por essa você não esperava não, hein, pastor? Não esperava não. Ô, Conrado, muito obrigado, viu, por esse período tão gostoso. Muito obrigado mesmo. Muito bom. São muitas emoções.